Antes de você julgar o homem que segura a porta para você entrar no carro, lembre-se, às vezes é justamente ele quem conhece o caminho que você ainda nem sabe que vai precisar. Naquela noite de sexta-feira, chuvosa e pesada, ninguém imaginava que o destino da festa de gala da empresa dependeria do motorista que alguns insistiam em tratar como invisível. João chegou 40 minutos adiantado. Sempre chegava. A van preta, impecável por dentro e por fora, já estava alinhada no estacionamento do prédio espelhado onde aconteceria o evento Aurus Night, uma celebração com convidados importantes, prêmios e discursos ensaiados. João passou um pano seco no painel, ajustou os espelhos, conferiu o step, a pressão dos pneus e o nível do fluido de freio. Não fazia por mania, fazia por respeito ao trabalho, à estrada, à vida dos outros. "Bom serviço hoje, João?" perguntou o porteiro meio na correria. "Se Deus quiser", respondeu, com aquele sorriso que cabia inteiro no rosto, mesmo quando o resto do mundo parecia apertar. Os primeiros a descerem do elevador foram 3 estagiários, engomados e ansiosos, olhando para o celular como se um universo coubesse ali. "Van da Aurus?" perguntou um deles sem levantar muito a cabeça. "Isso. Boa noite, pessoal. Fiquem à vontade. Se quiserem água, tem no compartimento lateral", explicou João, abrindo a porta com cuidado. "Valeu, chefe", respondeu o mais novo, entrando com um obrigado sussurrado que João fez questão de escutar como um agradecimento inteiro. Na sequência veio o diretor de marketing, o famoso Dr. Caio. Terno caro, relógio que parecia brilhar até na sombra. Ele não olhou para João, olhou além. A mão direita ergueu-se pedindo a porta, como se ela se abrisse sozinha. "Boa noite, senhor", disse João, estendendo a mão para estabilizar a entrada. "O banco da frente está limpo?" perguntou Caio, franzindo o nariz. "Não suja meu paletó com essas mãos, tá?" João recolheu a mão, baixando o olhar sem perder a dignidade. "Sim, senhor, está limpo. Coloquei proteção nova hoje." Atrás do diretor veio Paula, gerente de RH, dona de uma habilidade rara, elogiar sorrindo e ferir sem tirar o batom no mesmo movimento. "João, não é? Isso, ótimo. Só te peço gentileza com o ar-condicionado, tenho rinite. Nem muito frio, nem quente demais, tá?" Disse como se estivesse regulando um mundo que existia só para o conforto dela. "Pode deixar, senhora." Os celulares subiam como pequenas lanternas no interior da van. Stories começaram a nascer. "Rumo a Aurus Night. Vai ser histórico." João, pelo retrovisor, apenas conferiu se os cintos estavam afivelados. Não eram. Não estavam. Nunca estavam. E ele sabia o preço que a pressa cobra de quem brinca com sorte. "Pessoal, por favor, cinto de segurança. A estrada da serra está escorregadia hoje", avisou com gentileza que tinha timbre de importante. "Cinto?" riu Caio, com aquela risada curta de quem tem pressa de si mesmo. "A van mal sai do lugar. Relaxa, motorista. É 10 minutinhos." João respirou. Respirar para ele era uma forma de não perder o centro. Repetiu: "Por favor." Um silêncio rápido, incômodo. Os estagiários se entreolharam. Um deles puxou o cinto. Depois o outro. Paula fez um tss, mas obedeceu. Por último, o diretor travou a fivela com um clique irritado. "Pronto, agora pode dirigir." João agradeceu com um aceno e iniciou o trajeto. A chuva aumentava num compasso paciente, batendo no para-brisa como dedos que pedem atenção. Ele ligou o limpador, setas precisas, velocidade constante. No rádio, uma música suave, quase inaudível. João gostava de silêncio. A estrada fala quando a gente ouve. A alguns quarteirões, uma influência digital que a empresa convidara para o evento desceu de um carro de aplicativo e, sem avisar, atravessou a rua em direção à van. Trazia um vestido vermelho, brilho excessivo, perfume que ocupava o ar como quem chega primeiro numa sala. "Você é o motorista da Aurus?" perguntou, já se filmando em selfie. "Abre, abre, abre! Gente, olha aqui, serviço 5 estrelas, hein?" E virou a câmera para João antes que ele dissesse qualquer coisa. "Boa noite", ele respondeu, abrindo a porta e recuando um passo para dar espaço. "Ai, só cuidado para não encostar no meu vestido com esse uniforme", disse ela com meia risada. O vídeo captou. A internet talvez risse junto mais tarde. A humilhação costuma ter plateia. Dentro da van, os comentários vieram em sussurros. "Essa aí se acha."
Deixa, é mídia para a empresa. Pelo menos dá views. João não respondeu. Ajustou levemente o retrovisor e seguiu. A Serra da Esperança, irônico nome quando chovia, apresentava curvas que não perdoavam distrações. João conhecia cada uma. Havia aprendido a ler a estrada, como quem decifra um texto antigo. A faixa mais escura indicava água acumulada. O cheiro áspero de borracha avisava sobre freios em esforço. O reflexo dos faróis no guarda-reio contava de longe sobre a próxima curva cega. E havia algo no ar naquela noite. Um chiado quase imperceptível quando ele tocava o pedal do freio. Uma resistência diferente no volante. João notou, e anotou mentalmente. A van avançava com elegância estudada. Lá atrás, as conversas cresciam. "Vocês viram o palco? 100 mil em iluminação", disse Paula, animada. "O novo cliente vai estar lá. Se fecharmos, bônus na certa", avisou Caio. "E o motorista?", provocou a influencer, virando a câmera para João de novo. "Qual é a sua história, motorista? Já levou alguém famoso?" João pensou em responder que, para ele, gente é gente. Que um bebê indo ao posto de saúde às 3 da manhã era tão famoso quanto qualquer medalhista olímpico. Pensou em dizer que já tinha sido voluntário num grupo de resgate de estrada, que treinava direção defensiva nos fins de semana, que tinha uma filha de 8 anos que perguntava todo dia se ele já tinha salvado alguém. Pensou e escolheu o silêncio. A estrada exigia. "Ele é tímido", riu a influencer, encerrando a transmissão. A chuva engrossou, João reduziu. O limpador de para-brisa parecia pequeno frente ao mundo. Sem avisar, um farol forte surgiu no espelho. Um caminhão se aproximando rápido demais para aquela pista molhada. João mediu mentalmente a distância, o ângulo, o risco. O chiado do freio de novo, mais alto agora. Fez uma sequência de toques leves para testar. O pedal afundou um pouco além do normal. Ele ligou o alerta durante 2 segundos, coisa pouca, mas suficiente para o caminhoneiro entender que a van reduziria mais do que o comum na próxima curva. À esquerda, o abismo. À direita, o paredão de rocha. À frente, uma curva de 90 graus. E no ar, o cheiro ácido de fluido, muito leve, como uma vírgula antes de um grito. "Vai demorar muito?", reclamou Caio. "Já estamos atrasados." "Estou ajustando pela segurança", respondeu João, firme, sem erguer o tom. "A pista está com lâmina d'água. Segurem firme, por gentileza." "Ai, gente, ele é dramático", ironizou a influencer, olhando para a câmera frontal do celular como quem procura cumplicidade. Dentro da van, os comentários vieram em sussurros. "Essa aí se acha." "Deixa, é mídia para a empresa." "Pelo menos dá views." João não respondeu. Ajustou levemente o retrovisor e seguiu. A Serra da Esperança, irônico nome quando chovia, apresentava curvas que não perdoavam distrações. João conhecia cada uma. Havia aprendido a ler a estrada, como quem decifra um texto antigo. A faixa mais escura indicava água acumulada. O cheiro áspero de borracha avisava sobre freios em esforço. O reflexo dos faróis no guarda-reio contava, de longe, sobre a próxima curva cega. E havia algo no ar naquela noite. Um chiado quase imperceptível quando ele tocava o pedal do freio. Uma resistência diferente no volante. João notou. E anotou mentalmente. A van avançava com elegância estudada. Lá atrás, as conversas cresciam. "Vocês viram o palco? 100 mil em iluminação", disse Paula, animada. "O novo cliente vai estar lá. Se fecharmos, bônus na certa", avisou Caio. "E o motorista?", provocou a influencer, virando a câmera para João de novo. "Qual é a sua história, motorista? Já levou alguém famoso?" João pensou em responder que, para ele, gente é gente. Que um bebê indo ao... Ele decidiu preparar alternativas. Reduzir marcha antes do declive, usar o freio motor, manter distância do veículo à frente, ter rotas de fuga. Ligou discretamente a ventilação voltada para o para-brisa para evitar embaçar. A mão esquerda manteve firme a direção. A direita descansou, pronta para acionar o freio de mão se, e só se, fosse absolutamente necessário. "Gente, silêncio um instante, por favor", pediu gentil.
Ai, motorista, eu pago seu salário, tá? Arrematou Caio rindo. Os estagiários desconfortáveis ficaram quietos. Paula mordeu o lábio. A influencer virou o rosto para a janela e, por um segundo raro, parou de gravar. A curva chegou. João a fez como se dançasse com a estrada. Antecipou o ponto de tangência, entrou mais aberto, deixou a gravidade empurrar com respeito. O caminhão atrás buzinou uma vez, longa, e recuou. O motorista lá também entendeu que a noite não estava para valentias. Foi então que João viu. À frente, uma picape girava de lado, tentando recuperar a traseira que havia perdido o rumo num lago invisível de água. No acostamento, um carro parado com o pisca-alerta. E de dentro dele, uma mulher acenava desesperada. No banco de trás, uma criança batia as mãos no vidro, tossia sem som, olhos arregalados. O pai? Talvez ausente, talvez à frente pedindo ajuda. João não tinha todas as respostas, tinha segundos. "Segurem!", disse em voz clara. Ele sinalizou e moveu a van para a faixa central, calculando distância, espelho, a inércia da picape, a velocidade do caminhão. Dedos firmes. Respirou uma vez. No retrovisor, viu o diretor preparar um comentário. João foi mais rápido que o comentário. "Se alguém tem enjoo, olhe para um ponto fixo, vai passar." A picape voltou ao eixo, mas ficou lenta demais para a descida. Se João mantivesse a trajetória, ficaria preso atrás dela, arriscando uma colisão pelo caminhão que descia com massa e insistência. Se tentasse ultrapassar pela esquerda, flertaria com a lâmina d'água e com o abismo. Pela direita, o acostamento estreito e a família pedindo socorro. João tomou a decisão que separa quem dirige de quem apenas segura um volante. Ele pensou no todo. Reduziu mais uma marcha, fez a van cantar baixo e encostou no acostamento antes do carro parado. Pisou no freio contato para não travar e parou ao lado da família, mantendo espaço para retomar o fluxo. Abriu a janela. "O que aconteceu?", perguntou, autossuficiente para a mulher ouvir. Ele não respira direito", apontou para o menino no banco de trás. "Asma, o spray acabou." João olhou para a chave reserva do armário da van, onde ele mantinha um kit que ninguém sabia que existia: colar cervical, compressas, luvas, uma bombinha de resgate que aprendera a ter para o improvável. No ouvido, a buzinada do caminhão crescendo. Na pele, o frio da chuva. No retrovisor, os rostos dentro da van oscilando entre impaciência e medo. "Calma", disse a mulher, "nós vamos ajudar." "Ajudar como?", explodiu Caio lá de trás. "Você é motorista, não é médico, e nós estamos..." A frase ficou pelo caminho. João já havia destravado o cinto, pegado o kit, desligado o motor e acionado o freio de estacionamento. Abriu a porta num gesto só, com um cuidado que não desperdiça segundos. Pisou no asfalto molhado e sentiu o mundo inteiro olhar para ele. A mãe aflita, a criança pálida, os colegas atrás do vidro, a influencer com o celular na mão e a chuva querendo apagar as marcas do momento. João se abaixou, respirou junto com o menino e disse: "Olha para mim, campeão. Vamos fazer juntos. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Devagar. Eu tô aqui." O chiado do caminhão desceu a ladeira como um trovão que não pede licença. Corta. A primeira parte termina aqui, com o círculo ainda aberto, porque naquela noite, o motorista, apenas terceirizado, não estava só conduzindo uma van, estava prestes a conduzir o destino de quem o desprezava. E ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para ver o que ele faria a seguir. Se histórias de humilhação que viram superação te inspiram e te lembram de não julgar pela aparência, inscreva-se no canal agora. Assim, o YouTube entende que esse conteúdo merece alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem hoje. Tem cenas que a câmera não capta, o cuidado antes da saída, o silêncio que houve à estrada, o respeito pela vida anônima. João mostrou que profissionalismo é caráter aplicado, e caráter não tem cargo. Na próxima parte, você vai ver como escolhas técnicas e humanas se encontram quando o tempo encurta e a responsabilidade pesa. Até já! Antes de você julgar o homem que abre a porta do carro, lembre-se de uma coisa: muitas vezes é ele quem conhece o caminho que você ainda vai precisar.
Era uma sexta-feira chuvosa, pesada. Ninguém imaginava que o destino de uma festa de gala inteira dependeria de um simples motorista. João chegou cedo, como sempre. A van estava impecável. Ele conferiu os pneus, o painel, o freio. Fazia isso não por mania, mas por respeito ao trabalho, à vida dos outros. Logo, os primeiros passageiros apareceram. 3 estagiários, engomados, olhando apenas para os celulares. Nem um boa noite direito, só um "é essa van?". João abriu a porta, ofereceu água e recebeu um murmúrio de resposta. Depois veio o diretor, terno caro, relógio brilhando. Nem olhou para João, só levantou a mão como se pedisse que a porta se abrisse sozinha. "O banco da frente está limpo?", perguntou, franzindo o nariz. "Está sim, senhor. Coloquei proteção nova hoje", respondeu João, firme e respeitoso. A gerente veio logo depois, cheia de exigências. O ar-condicionado não podia estar frio demais, nem quente demais. A rinite dela não permitia. João só assentiu com um sorriso. E assim os passageiros foram entrando. Celulares em mãos, stories nas redes sociais. O motorista no retrovisor apenas observava. Até que pediu com calma: "Por favor, coloquem o cinto de segurança. A estrada da serra está molhada hoje." Risos abafados. O diretor zombou: "Cinto? É 10 minutos de viagem, relaxa, motorista." Mas João insistiu. Um a um, eles acabaram obedecendo. A van seguiu pela chuva. A música baixa no rádio, o limpador riscando o vidro. João lia a estrada como quem lê um livro. Cada curva, cada reflexo, cada cheiro de borracha. Foi então que entrou uma nova passageira, uma influenciadora digital vestida de vermelho, celular na mão, filmando tudo. Ela apontou a câmera para João sem pedir, rindo. "Olha só, gente, motorista 5 estrelas, só não encosta no meu vestido com esse uniforme, tá?" A humilhação foi registrada e a van seguiu viagem. Enquanto lá atrás falavam de contratos, clientes e bônus, João focava na estrada. E percebeu algo: o freio não estava normal, um chiado diferente, quase imperceptível. Mas ele notou. A chuva aumentou, o caminhão atrás se aproximava rápido demais. João ligou o alerta por 2 segundos só para avisar. O diretor reclamou: "Vai demorar muito? Já estamos atrasados." "A pista está escorregadia, é pela segurança de vocês", respondeu João firme. A curva da serra chegou. João a fez com maestria. Mas logo adiante, uma cena mudou tudo. Uma picape derrapava na frente e no acostamento, um carro parado. Dentro dele, uma mulher desesperada e uma criança batendo no vidro, sem ar. João não pensou 2 vezes. Encostou a van, acionou o freio, abriu a janela. "O que aconteceu?", perguntou. "Ele não respira, é asma", gritou a mãe. Lá de trás, o diretor gritou irritado: "Você é só motorista, não é médico." Mas João já tinha agido. Pegou o kit de emergência que guardava escondido. Saiu da van na chuva, se abaixou diante do menino e disse com voz calma: "Inspira pelo nariz, solta devagar pela boca. Calma, eu tô aqui com você." E naquele instante, quem era visto apenas como o motorista, estava prestes a mostrar seu verdadeiro valor. Você já percebeu como algumas pessoas tratam os outros como se fossem invisíveis? É fácil respeitar quem tem cargo alto, quem aparece no palco. Mas e aquele que está ali apenas para servir? Naquela noite chuvosa, todos estavam ansiosos para a grande festa da empresa. Carros luxuosos chegavam, trajes caros brilhavam, sorrisos falsos se multiplicavam. E no meio de tudo isso, estava eu, o motorista. Para uns, apenas mais um funcionário. Para outros, alguém que deveria apenas abrir a porta, dirigir e calar a boca. Quando os primeiros passageiros entraram, mal levantaram os olhos. O diretor, então, esse, fez questão de me lembrar do meu lugar. Com arrogância, disse que eu não encostasse no paletó dele. A gerente reclamava do ar-condicionado. A influencer ria de mim enquanto gravava vídeos para a internet. Eu estava ali, diante de pessoas que se achavam maiores do que realmente eram. E cada palavra, cada olhar carregava o peso do desprezo.
Mas havia algo que eles não sabiam, algo que só a vida me ensinou. Caráter não se mede pelo cargo nem pelo dinheiro, mas pelas escolhas que fazemos quando tudo está em jogo. E naquela noite, a vida deles estava prestes a ficar literalmente nas minhas mãos. A estrada parecia testar a paciência de todos. Lá atrás, risadas, conversas sobre contratos, planos de bônus. Para eles, eu não passava de um detalhe, mas eu sentia que algo estava errado. O som do freio não estava normal e a chuva só piorava. Eu sabia que aquela serra não perdoava erros. Pedi silêncio, pedi atenção, pedi o cinto de segurança. E o que recebi? Risadas, desprezo. Comentários como: "Você é só motorista, não complique." Mas dentro de mim eu carregava uma certeza: a vida não manda recado. Quando ela decide testar a gente, não dá tempo de se preparar. Foi então que tudo aconteceu. Um carro à frente perdeu o controle, rodopiou na pista molhada. No acostamento, uma família desesperada. A mãe acenava com os braços. No banco de trás, uma criança sufocando. Naquele instante, o mundo pareceu parar. Eu podia ouvir os gritos lá dentro da van, misturados com a chuva. Alguns mandavam eu seguir, outros diziam que não era problema nosso. Mas eu sabia que se eu fechasse os olhos para aquela cena, não seria apenas a criança que perderia o ar. Eu também perderia o meu, porque viver sem compaixão é apenas existir. Desci da van sob protestos. Ouvi atrás de mim a frase que ecoou como facada: "Você é pago para dirigir, não para brincar de herói." E talvez fosse isso mesmo que eles pensavam. Mas ali, diante de uma criança lutando para respirar, eu não era apenas motorista. Eu era humano e eu sabia o que fazer. Respirei fundo, olhei nos olhos daquele menino e disse com firmeza: "Inspira pelo nariz, solta pela boca. Calma, eu tô aqui." E naquele momento, o silêncio tomou conta. A influencer abaixou o celular. O diretor engoliu as palavras. E todos perceberam que quem eles desprezavam estava salvando a vida diante dos olhos deles. Você já notou como alguns olhares conseguem diminuir uma pessoa em segundos? Era sexta-feira à noite, a chuva caía sem dó e todos estavam ansiosos para a festa de gala da empresa. As mulheres desciam do prédio com vestidos brilhando sob a luz dos postes. Os homens ajeitavam os paletós caros como se estivessem prestes a pisar num tapete vermelho. E no meio de tudo isso estava eu, o motorista. Camisa simples, gravata gasta, mãos marcadas pelo volante. Para eles, eu era invisível. Os primeiros passageiros entraram apressados, os olhos colados nas telas do celular. Nenhum boa noite. O diretor, então, esse fez questão de erguer o nariz e dizer com arrogância: "Não encosta no meu paletó, motorista." A gerente reclamou do ar-condicionado, ajeitando a echarpe colorida no pescoço. E quando a influenciadora entrou, o vestido vermelho cintilava mais que as luzes da rua. Ela ergueu o celular e sorriu para a câmera, mas riu de mim como se eu fosse parte da piada. Cada palavra, cada gesto carregava o peso do desprezo. Mas havia algo que eles não sabiam. A vida me ensinou que caráter não se mede pelo cargo, nem pelo dinheiro. Ele aparece nas escolhas que fazemos quando tudo está em jogo. E naquela noite, o destino iria colocar a vida deles nas minhas mãos. A van avançava pela estrada molhada. Lá atrás, risadas, copos tilintando, conversas sobre contratos milionários. Eu seguia em silêncio, mas cada curva me dizia algo. O barulho do freio não estava normal. Pedi para colocarem o cinto. Ouvi gargalhadas. O diretor ajeitou o relógio dourado no pulso e debochou: "É só uma van, motorista. Para de drama." Mas eu sabia. A serra não perdoa descuido. Continuei firme. A chuva batia forte no para-brisa, como se quisesse avisar o que vinha pela frente. E então, a cena aconteceu. Um carro rodou na pista. Os faróis piscavam como olhos em desespero.
No acostamento, uma mulher com roupas encharcadas agitava os braços, implorando ajuda. Dentro do carro, uma criança batendo no vidro, lutando para respirar. Atrás de mim, um silêncio tenso. Alguns diziam que não era problema nosso. Outros murmuravam para eu seguir em frente. O diretor, irritado, gritou: "Você é pago para dirigir, não para brincar de herói." Mas eu não podia ignorar. Não quando via o rosto pálido de uma criança tentando puxar o ar. Saí da van debaixo da chuva e ouvi risadinhas abafadas se calarem. A influencer baixou o celular. Todos pararam. Ajoelhei diante do menino. O cabelo dele grudado na testa, os olhos arregalados. Segurei sua mão pequena e disse com firmeza: "Inspira pelo nariz, solta devagar pela boca. Isso, eu tô aqui com você." E naquele instante, os que me tratavam como invisível entenderam que a vida de todos podia depender justamente de quem eles mais desprezavam. A chuva caía como se o céu tivesse decidido despejar todo o peso da noite sobre nós. O som das buzinas ecoava pela serra, misturado com trovões que pareciam rasgar o ar. Atrás de mim, os passageiros estavam em choque. O diretor, que minutos antes me ridicularizava, agora se encolhia no banco, a gravata torta e as mãos trêmulas. A gerente apertava a echarpe no rosto, tentando esconder o medo. E a influenciadora, aquela que rira de mim, agora tremia, com o celular molhado nas mãos, sem coragem de apertar gravar. Mas eu não tinha tempo para as máscaras deles. Toda a minha atenção estava naquele menino, sufocando diante dos olhos da mãe. Eu segurei sua mão, molhada e gelada, e falei devagar: "Eu sei que dói, campeão, mas olha aqui nos meus olhos. A gente vai respirar junto, você não está sozinho." A mãe chorava, o vestido encharcado colado ao corpo, implorando entre soluços: "Por favor, salva meu filho!" Foi nesse momento que percebi algo que mudaria tudo. Na mochila jogada no banco do carro havia uma bombinha de asma, mas estava descarregada, sem efeito. Olhei para trás e vi os olhares dos meus passageiros. Nenhum deles se mexeu, nem teve coragem de se aproximar. E ali estava a grande ironia. Gente acostumada a discursar sobre liderança, sobre valores humanos, sobre responsabilidade, não passava de silêncio quando a vida real batia à porta. Eu respirei fundo e, com calma, ajudei o menino a controlar a respiração. Um sopro depois do outro, até que o peito dele começou a se mover de novo. Devagar, mas firme. Foi nesse instante que o milagre aconteceu. O garoto abriu os olhos e me olhou como quem volta à vida. A mãe caiu de joelhos na lama, abraçando o filho com força, sem se importar com nada ao redor. Atrás de mim, silêncio absoluto. Nem o diretor ousou abrir a boca, nem a influenciadora ousou ligar a câmera. E dentro de mim, uma certeza se firmou. Às vezes, Deus escolhe os humilhados para provar que é no improvável que mora o verdadeiro valor. Quando o menino voltou a respirar, parecia que o mundo inteiro prendeu o ar junto com ele. A mãe chorava sem parar, o rosto molhado de lágrimas misturadas à chuva, agradecendo como se tivesse encontrado a própria vida de volta. E eu fiquei ali, ajoelhado no asfalto encharcado, tentando segurar a emoção que ameaçava transbordar. Não era a primeira vez que eu vi alguém lutar por ar, mas era a primeira vez que tantos olhos presenciavam comigo. Atrás de mim, o silêncio ainda reinava. O diretor, que antes me mandava calar a boca, agora baixava a cabeça. A gravata encharcada não escondia a vergonha. A gerente, que tinha tantas exigências, agora se encolhia no banco, abraçando a própria bolsa como se buscasse proteção. E a influenciadora, a mesma que fazia piada de mim para a internet, agora chorava em silêncio, o celular esquecido no colo. Naquele instante, todos perceberam algo. O motorista que eles tratavam como invisível foi o único que fez o que precisava ser feito. Eu ajudei a família a se ajeitar no carro,
Confirmei que o menino estava estabilizado. A mãe apertou minha mão com tanta força que parecia não querer soltar nunca mais. Você é nosso anjo hoje, disse, olhando nos meus olhos com gratidão. Eu apenas sorri. Não precisava de título, não precisava de reconhecimento. O respiro do menino era a maior recompensa. Quando voltei para a van, o clima tinha mudado. Ninguém ousou rir, ninguém ousou reclamar. Os mesmos que me olhavam com arrogância agora desviavam os olhos, sem coragem de encarar. A gerente, que tinha tantas exigências, agora se encolhia no banco, abraçando a própria bolsa, como se buscasse proteção. E a influenciadora, a mesma que fazia piada de mim para a internet, agora chorava em silêncio, o celular esquecido no colo. Naquele instante, todos perceberam algo. O motorista que eles tratavam como invisível foi o único que fez o que precisava ser feito. Eu ajudei a família a se ajeitar no carro, confirmei que o menino estava estabilizado. A mãe apertou minha mão com tanta força que parecia não querer soltar nunca mais. Você é nosso anjo hoje, disse, olhando nos meus olhos com gratidão. Eu apenas sorri. Não precisava de título, não precisava de reconhecimento. O respiro do menino era a maior recompensa. Quando voltei para a van, o clima tinha mudado. Ninguém ousou rir, ninguém ousou reclamar. Os mesmos que me olhavam com arrogância agora desviavam os olhos, sem coragem de encarar. Aí ali, eu entendi algo que sempre carreguei dentro de mim. O respeito que você dá ou tira de alguém, cedo ou tarde, a vida devolve. Naquela noite, a vida devolveu em si. Era como se todos tivessem entendido que não estavam apenas a caminho de uma festa, mas tinham presenciado algo que jamais esqueceriam. O diretor, antes cheio de arrogância, ajeitou o paletó encharcado e murmurou quase sem voz. Obrigado, motorista. Eu apenas assenti com a cabeça. Não precisava de palavras. A gerente, que tanto reclamava do ar-condicionado, agora se curvava para frente, me olhando com olhos marejados. Você salvou uma vida hoje, disse emocionada. E a influenciadora? Ela segurava o celular com as mãos trêmulas. Pela primeira vez, não queria gravar para aparecer. Queria gravar para nunca esquecer. Só que não teve coragem de ligar a câmera. Apenas olhou para mim e sussurrou. Me desculpa. Foi ali que percebi. Não era eu quem tinha mudado. Eram eles. Porque quando a verdade se revela, ela quebra o orgulho. Chegamos ao destino. Um prédio luxuoso, tapete vermelho estendido, flashes de fotógrafos esperando pelos convidados. Todos desceram da van, mas diferente da ida, não saíram correndo para aparecer. Saíram em silêncio. Cada passo pesado, cada olhar diferente. E enquanto caminhavam em direção às luzes, eu fiquei na sombra. Porque essa sempre foi a minha posição. Dirigir, esperar, voltar. Mas naquela noite, no fundo do coração de cada um deles, eu não era mais só o motorista. Eu era a lembrança viva de que respeito não se compra com dinheiro. Respeito se conquista com atitudes. A festa começou cheia de luzes, aplausos e discursos. Mas para aqueles que estavam dentro daquela van, nada brilhou mais do que o que tinham visto minutos antes, na escuridão da serra. Lá dentro, champanhes estouravam, risadas ecoavam, flashes explodiam. Mas aqui fora, eu continuava no volante, estacionado, com a janela ainda molhada de chuva. E sabe o que aconteceu? Um a um, eles voltaram até mim. O diretor, o mesmo que me mandou não encostar no paletó, apertou minha mão com respeito. A gerente, que tinha tantas exigências, agradeceu com lágrimas nos olhos. E a influenciadora, aquela que me ridicularizou diante da câmera, desta vez desligou o celular e disse apenas: "Obrigada por me lembrar do que realmente importa." Naquele momento, eu entendi a verdade. O mundo pode te humilhar, pode tentar te colocar numa posição de invisível,
Mas quando você permanece fiel ao que acredita, quando age com caráter, mais cedo ou mais tarde, até os que te desprezam são obrigados